Você sabia que o seu caráter pode ser moldado e aprimorado de acordo com os ensinamentos espirituais? Isso mesmo, as direções que recebemos de fontes mais profundas podem ser a chave para uma transformação verdadeira. O mais interessante é que muitas pessoas não fazem ideia de que o verdadeiro poder de mudança está em práticas tão simples, mas poderosas, que todos podemos aplicar no nosso dia a dia. Quer entender como? Então continue aqui e descubra como melhorar o seu caráter de forma profunda, com base no que as filosofias espirituais realmente nos ensinam. Autoconhecimento, a base da transformação. Era uma vez um homem chamado Lucas, que, apesar de viver rodeado de pessoas e experiências, sentia um vazio que não conseguia preencher. Ele se via envolto em frustrações, impaciência e um desejo constante de melhorar, mas não sabia por onde começar. Um dia, enquanto caminhava pela praça, encontrou um velho sábio. O sábio o olhou nos olhos e disse: "Para encontrar paz, você deve primeiro olhar para dentro de si." Lucas, curioso, iniciou uma jornada de autoconhecimento, fazendo um esforço diário para refletir sobre seus sentimentos e atitudes. Com o tempo, ele percebeu que as falhas que tanto lhe incomodavam não eram obstáculos intransponíveis, mas pontos de partida para sua transformação. O autoconhecimento, como o sábio havia dito, foi a chave para que Lucas começasse a entender suas reações e emoções, permitindo-lhe tomar o controle de sua vida de maneira mais consciente. Aos poucos, Lucas foi descobrindo que, muitas vezes, seus sentimentos de raiva e frustração vinham de padrões antigos e não de situações reais. Com esse entendimento, ele conseguiu trabalhar em si mesmo, observando suas reações antes de agir. Essa introspecção não foi fácil. Houve dias em que ele se viu lutando contra suas próprias sombras. Mas, com persistência, ele percebeu que as respostas estavam dentro dele. Ele aprendeu a identificar seus erros sem se criticar severamente, a reconhecer suas virtudes sem se vangloriar e, principalmente, a aceitar quem ele era naquele momento. Isso foi o que lhe deu força para avançar e buscar a mudança de dentro para fora. Lucas também entendeu que o autoconhecimento não significava simplesmente reconhecer as falhas, mas também aprender a valorizá-las, pois eram elas que indicavam as áreas que precisavam de mais atenção. O sábio lhe ensinou que ninguém pode mudar algo que não conhece, e que a chave para qualquer transformação verdadeira começa com a coragem de olhar para si mesmo sem máscaras ou ilusões. Lucas começou a se perguntar: por que eu reajo assim? O que está por trás dessa minha atitude? E, com essas perguntas, começou a desvendar camadas de sua personalidade que jamais imaginara. O autoconhecimento, para ele, se tornou a fundação sob a qual poderia construir o caráter que tanto desejava. Não foi fácil para Lucas perceber que a verdadeira mudança não vinha de fatores externos, mas de como ele se via e se relacionava consigo mesmo. Ele passou a entender que suas falhas não eram um castigo, mas oportunidades de evolução. E, com esse entendimento, ele deu os primeiros passos para construir um caráter mais forte, alinhado com seus valores mais profundos. O autoconhecimento, mais do que uma prática, se tornou uma filosofia de vida. Como o sábio havia lhe dito, só através da introspecção e do reconhecimento sincero de suas limitações seria possível avançar em direção à verdadeira transformação. Prática das virtudes, superando os vícios. Maria sempre soubera que era uma pessoa de bom coração, mas, ao longo dos anos, ela percebeu que sua vida estava cheia de vícios invisíveis: o orgulho, a pressa e a dificuldade em perdoar. Ela vivia constantemente lutando contra esses sentimentos, mas nada parecia surtir efeito. Foi então que, em uma conversa com uma amiga, ouviu sobre a importância da prática diária das virtudes, como paciência, humildade e caridade. A amiga lhe disse: a virtude não é algo que você tem, é algo que você pratica todos os dias, até que se torne uma parte de quem você é. Maria começou a entender que a transformação do caráter não seria uma mudança rápida, mas um processo constante, um treino diário de se tornar melhor a cada dia. Nos primeiros dias, Maria se sentiu desafiada.
Ela lutava contra os impulsos de ser impaciente nas pequenas coisas da vida cotidiana, como ao esperar em filas ou ao lidar com pessoas que a frustravam. No entanto, ela persistiu. Maria começou a praticar a paciência, respirando profundamente e se lembrando das palavras de sua amiga. Resistir aos maus pendores é um passo rumo à evolução. Com o tempo, ela notou que não estava mais tão irritada com as pequenas adversidades do dia a dia. Ao invés de reagir com raiva, ela escolhia pensar antes de agir, e isso começou a trazer uma paz inesperada para sua vida. Ao observar seus próprios progressos, Maria também percebeu como a caridade e a humildade estavam entrelaçadas. Ela começou a se doar mais para as pessoas ao seu redor, seja ajudando um amigo, ouvindo alguém que precisava desabafar, ou se colocando no lugar dos outros. Essas pequenas atitudes, que pareciam simples, começaram a mudar não apenas sua vida, mas também a forma como os outros a viam. A prática das virtudes tornou-se uma jornada de autodescobrimento e superação, onde Maria se sentia desafiada a ser uma versão melhor de si mesma a cada dia. A cada ato de bondade, sentia-se mais conectada com a sua verdadeira essência. Maria sabia que a luta contra os vícios não era uma tarefa fácil. Eles eram como sombras que sempre tentavam se infiltrar em seu caminho, testando sua paciência e humildade. Mas, ao invés de se frustrar, ela aprendeu a tratar cada desafio como uma oportunidade de fortalecer sua virtude. Ela percebeu que a verdadeira transformação não vem quando se elimina os vícios, mas quando se substitui esses vícios pelas virtudes, um dia de cada vez. A prática constante das virtudes não apenas a ajudava a superar seus defeitos, mas também a aproximava cada vez mais do caráter que ela desejava ter. A batalha contra os vícios nunca foi uma questão de vencer ou perder, mas de tentar, dia após dia, ser melhor. Educação moral, o caminho para a perfeição. Carlos sempre acreditou que a educação era o caminho para o sucesso, mas quando ouviu falar sobre a educação moral, ele sentiu que algo ali iria além do convencional. Ele já estava acostumado a aprender matemáticas, ciências e até filosofia, mas a educação moral parecia tocar algo mais profundo. O que ele aprendeu é que essa educação não se trata apenas de acumular conhecimento, mas de transformar a maneira como enxergamos o mundo e como nos comportamos nele. Ele começou a compreender que, para realmente evoluir, não basta saber o que é certo ou errado, é preciso viver esses princípios, aplicando-os nas situações cotidianas. Carlos passou a se dedicar ao estudo das leis morais, tentando compreender o impacto de suas ações no coletivo, principalmente no seu interior. Ele refletiu sobre como suas escolhas diárias moldavam seu caráter. Ao ler sobre os ensinamentos de Kardec, ele descobriu que a educação moral vai além do aprendizado intelectual. Ela é uma prática constante de transformação. Não é suficiente conhecer as leis do bem. É preciso se alinhar a elas, mudando nossos pensamentos e atitudes. Cada vez que Carlos praticava os ensinamentos, ele sentia uma mudança interna, um alinhamento entre o que ele acreditava e o que ele fazia. Aos poucos, Carlos foi percebendo que o caminho para a perfeição espiritual não era uma linha reta, mas uma estrada cheia de desvios, desafios e momentos de reflexão. Ele entendeu que o progresso não dependia de resultados imediatos, mas do esforço diário para viver de acordo com os princípios que ele estava aprendendo. Ele se viu mais atento às suas ações, aos seus pensamentos e até às suas intenções. A educação moral, como o próprio nome diz, não é só sobre o que se aprende, mas sobre como isso se reflete nas nossas atitudes e escolhas, criando um ciclo de aprimoramento constante. Carlos encontrou conforto na ideia de que, mesmo com todas as dificuldades e falhas que pudesse ter, o importante era continuar na busca pela transformação interior. Ele percebeu que a perfeição não era algo a ser alcançado de uma vez, mas algo a ser vivido e praticado. A cada pequena atitude de bondade, de compreensão e de autocompreensão, ele dava um passo a mais em direção à evolução moral e espiritual. Ao se alinhar com os princípios da educação moral, Carlos não só passou a melhorar seu caráter,
mas também a criar um mundo mais harmônico ao seu redor, tornando-se um exemplo de que a verdadeira educação é aquela que transforma o ser em sua essência. Agora que você compreendeu como os ensinamentos espirituais podem transformar seu caráter, está pronto para dar os primeiros passos em direção à mudança. Mas a verdadeira transformação só acontece quando você aplica o que aprendeu na prática. Como você tem usado o autoconhecimento para aprimorar suas ações diárias? Quais virtudes você pretende cultivar de agora em diante? A mudança começa com você, e cada decisão que toma pode ser um passo para uma versão melhor de si mesmo. Se você está pronto para esse desafio, se inscreva no canal e ative as notificações para continuar aprendendo sobre como transformar sua vida e alcançar seu verdadeiro potencial. Não perca nenhuma oportunidade de evoluir. Vamos juntos nessa jornada.